let's go to our class number 18. Vamos para nossa aula aí de número 18. Então, nossa aula de hoje é sobre um verbo novo, como eu disse no final da aula ontem, que nós iríamos aprender um verbo novo hoje. Mas para a gente retomar aí o finalzinho da aula de ontem, nós vimos o verbo to live, que significa morar, viver, residir, né? Então, to live. E ele tem duas formas, né? Pra gente poder utilizar. Eu posso utilizar apenas live ou lives. Essas são as duas formas do verbo to live. E para quem que eu uso essas formas, Bruna? Para live, nós vamos usar para as seguintes pessoas: I, you, we, they. E lives vamos usar para as pessoas he, she ou it. Apenas para esses. Então, essa questão aí de como usar o determinado verbo para cada pessoa, eu ensinei lá nas primeiras aulas, né? Porque nós já vimos alguns verbos aqui. Então, eu ensinei lá no iniciozinho. Se você não assistiu, não estudou essa parte, depois volta lá para você conseguir entender melhor aqui. Senão, fica um pouco mais difícil mesmo. Então, essas são as duas formas desses verbos que nós vimos ontem. Eu disse que eu ia ensinar ontem, porque ia complementar o que vamos ver hoje. Porque hoje, no material complementar, vai ter um texto para vocês estudarem, e aí vai ter esses dois verbos. Por isso, a importância. Já que retomamos, então, aqui o verbo to live, vamos para o verbo novo, que é o verbo dare to be. Verbo dare to be. Nossa, Bruna, tem um to be aqui. É o verbo to be? Não, mas ele vai estar dentro desse verbo aqui. Não significa o verbo to be, que nós já aprendemos, mas ele está inserido nesse verbo aqui. Então, por isso que o verbo chama dare to be. O que significa esse verbo? Ele é o verbo haver. Verbo haver. E aí, a utilização dele no inglês é muito importante. Porque no inglês a gente não... No inglês formal, claro, né? No curso a gente sempre aprende o inglês formal para a gente ter condições de falar melhor. E tem o inglês coloquial, que na fala permite mais coisas, é claro. Mas essa questão que eu vou ensinar aqui, ela é bem menor do que no português, essa troca que a gente faz. Que troca que é essa? Quando eu vou falar algo que há na minha casa, na minha cidade, em qualquer lugar, nós costumamos falar em português que na minha casa tem uma cozinha, na minha cidade tem um parque. Então, a gente substitui o verbo haver pelo verbo ter. Só que o verbo ter, ele indica posse. Posse é quando alguém possui algo. Então, um lugar não possui objetos, não possui outros lugares. Então, essa troca não participa do português formal. E no inglês é a mesma coisa. Então, no inglês formal, toda vez que a gente quiser falar que tem alguma coisa em algum lugar, ao invés de falar ter, que é o verbo have, que nós já aprendemos, nós vamos usar o verbo dare to be, que é o haver. Então, eu deveria falar, né? Na minha casa há uma grande cozinha, na minha cidade há um parque. Então, nós não utilizamos tanto esse verbo haver no português, porque ele é bem formal. No inglês, precisamos muito dele e a gente não costuma fazer tanto essa troca com o verbo have. Ah, Bruna, nunca que eu vou poder usar? Não tem problema de vez em quando usar, mas eu já estou indicando que você vai estar usando coloquial. Então, você não vai estar
utilizando a forma formal do idioma. Então, para escrita não fica bom, para situações em que você precisa realmente ser mais formal, questões de trabalho, conversar com alguém que é acima de você, hierarquicamente falando. Então, a gente pode sim utilizar o verbo have para indicar coisas que tem em algum lugar, mas não é bom ficar utilizando isso, tá certo? Pra gente falar aí melhor, senão fica muito coloquial e se a gente precisar de situações mais formais, a gente vai passar aperto, né? Não é tão bom assim. E aí, como nós já vimos que a gente costuma aí aprender as formas dos verbos, né? Esse verbo there to be, ele também tem duas formas. Quais são elas? Então, nós temos there is, é a primeira forma do verbo, e a segunda, there are. There is, there are. Então, são as duas formas do verbo there to be. Como que eu uso, Bruna, essas duas formas? É bem simples esse verbo, bem simples mesmo. There is, lembra lá do verbo to be is? A gente utilizava para pessoas no singular, não era? Então, there is eu vou usar no singular, sempre que eu estiver falando de algo no singular. Eu vou dar exemplos depois para vocês entenderem melhor. Se o there is é para singular, there are, plural. There is, singular. There are, plural. Então, todas as vezes que eu estiver falando sobre algo que está no singular, falando, tem algo na minha cidade, aí eu tô contando que é uma coisa só, eu vou usar there is. Se forem várias coisas, there are. Então, vamos ver aí como que fica isso nos exemplos mesmo, pra gente entender melhor. O exemplo aí que eu dei da minha cidade, ter um parque. Vamos ver então como que fica essa frase in English. Primeiro eu tenho que indicar, né, na minha cidade, eu posso colocar o nome ou cidade mesmo, né? Então, in my city, na minha cidade, there is a park. In my city, there is a park. Por que que eu usei there is? Porque é um parque apenas. Lembra que nós já vimos esse artigo aqui, a e an. Os dois significam um ou uma. Então, eles substituem a palavrinha one. Então, there is a park. Seria a mesma coisa de there is one park. Por isso, singular. Agora, vamos supor que eu quero falar que na minha cidade também tem alguns shoppings. Então agora é plural. Então eu poderia utilizar aqui a mesma, mas aí eu vou mudar para colocar o nome da cidade para vocês verem que tem essa possibilidade também. Em Betim, there are 2 malls. In Betim, there are 2 malls. Então, se são 2 shoppings, eu uso there are, que é plural. Bruna, mas por que você não usou shopping? No canal tem um vídeo que fala sobre isso, que eu explico essa questão, esse erro que às vezes a gente comete quando estamos começando a estudar inglês, porque a gente chama o centro comercial, né, o complexo de lojas, de shopping. Shopping é uma palavra em inglês, sim, mas no inglês não significa o complexo, centro de lojas. Shopping é o ato de fazer compras. Então, se eu falar Today I'll go shopping, eu vou fazer compras. Pode ser no shopping, pode ser em alguma loja, pode ser no supermercado, na feira.
não importa, é ir fazer compras. Agora, se eu quero falar aqui exatamente o local, em inglês nós podemos chamar de shopping mall, mall or shopping center. Aí a gente tem que usar esses complementos, porque se falar só shopping, não estou indicando o local, tá certo? Então, eu posso chamar aqui de malls, ou poderia falar shopping malls, no problem. Então, temos aí dois exemplos, no singular e no plural. E por que eu falei que ia complementar o verbo de ontem? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ter no texto que vocês vão receber hoje lá no Telegram. Então, vamos supor que eu quero contar como que é a minha casa, né? Então, primeira coisa, eu vou contar que eu moro em casa. Vamos supor, né? Alguém contando. Então, I live in a house. Então, eu moro em uma casa. E aí, vamos contar algumas coisas que tem nessa casa. In my house, there is a garden. Tem um jardim. There is a garden. And duas garagens. And two garages. Ok. Então eu contei aí um exemplo, né? Porque eu não moro em uma casa. I live in an apartment. Mas vocês vão ver esses exemplos aí também depois. Então, alguém contando um pouquinho da casa. I live in a house. Eu moro em uma casa. Na aula de ontem, nós vimos que esse I live, né, o verbo live, pode ser para indicar o local que você mora, né, questão do tipo de residência, o bairro, a rua, a cidade, o estado, o país. Ele serve para todos esses lugares que eu quiser contar onde eu moro. Então, ontem nós vimos cidade, estado, então aqui o tipo de residência. I live in a house. E aí eu quero contar um pouquinho da casa. In my house, there is a garden and two garages. Bruna, mas olha só. A garden, ok. One garden, um jardim. Então, there is. Mas depois nós temos aqui no plural duas garagens. Por que mesmo assim você usou o there is? Eu teria a opção, se eu quisesse, de colocar and there are two garages. Mas fica muito extenso a minha frase. E quando a gente está conversando, principalmente, a gente quer ser mais rápido, mais objetivo. Então eu posso cortar e usar apenas um verbo haver. Se eu quiser completar aqui o que é mais que tem na minha casa, eu vou colocando vírgula e vou continuando, e uso só o there is. Mas as outras coisas, se vierem no plural, como vimos aqui, duas garagens, qual que eu vou escolher usar, there is ou there are? Nesse caso, nós usamos there is, porque o que eu vou falar em seguida tá no singular. Então, eu vou escolher there is ou there are, se eu estiver falando sobre muitas coisas, eu vou escolher um ou outro em relação à palavra que vem logo após. É a que está mais perto. Então, por isso, eu utilizei aqui there is. Se eu trocasse essa informação, falasse primeiro a quantidade de garagens para depois falar que tem um jardim, aí eu usaria there are, porque estaria mais perto o que está no plural, tá certo? Então não tem problema se eu vou contar várias coisas do mesmo local. Eu vou escolher there is ou there are a partir do que vem primeiro. E eu vou, se eu estou falando, né, se sou eu que estou contando algo, eu que vou escolher qual eu coloco primeiro. Então eu escolho aí
o there is ou there are com essa informação. E os que vêm depois não tem problema, se vai vir no singular, no plural, não vai fazer diferença aí na nossa frase. Só o primeiro que importa, tá certo? Então, esse aí é mais um exemplo para uma situação. Agora, se eu quiser falar que não tem algo na minha casa, na minha cidade, no meu trabalho, posso colocar no negativo? Claro que pode. Temos duas formas de colocar o verbo to be no negativo. Então, para eu informar que não há alguma coisa em determinado local, tem duas formas. Eu posso usar there is not, que nós já aprendemos, né? There is not, eu posso até contrair, fica isn't. Ou there is no. O no, ele é sempre é muito tempo, né? Então, na maioria dos casos, ele é utilizado ou no início de uma frase negativa ou de forma isolada. Se perguntar, se você... Bruna, do you live in a house? No. Então, eu posso simplesmente negar e aí eu usaria esse no. No meio das frases, não é comum a gente utilizar ele, a gente utiliza o not. Mas esse é um verbo que permite a gente usar o no ou o not. Os outros verbos que a gente viu anteriormente, os que a gente vai ver nas próximas aulas, né, na aula de terça, na aula de quarta, aí eles não permitem fazer isso não. Aí vai ser só o not mesmo, que a gente já está acostumado aqui nas aulas. Mas esse permite. E se for there are? Mesma coisa, sem problemas. Então, there are not ou there are no. E aí depois eu continuo a frase sobre o que eu quero falar que não há em determinado local. For example, in my apartment, there is not a balcony. There is not a balcony. O que é balcony, Bruna? Parece bancada, balcão, né? Mas não é nada disso, é sacada. Tá? Então, sacada, aquelas varandinhas que costumam ter em apartamentos, em prédios, então se chama balcony. In my apartment, there is not a balcony. Or there isn't a balcony, se eu quiser usar a contração. Um outro exemplo. Ai, nossa, tô ruim de exemplo hoje. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver aqui nos livros. O que eu posso colocar aqui? Vamos supor que é na escola. Nós estamos em uma escola. E aí não tem sala dos professores nessa escola. Nossa, então eu vou contar aqui que não tem sala dos professores. In the school, na escola, não sei qual é, não é a minha. There is no teacher's room. Não tem sala dos professores. There is no teacher's room. Não tem sala dos professores. Esse teachers com apóstrofo S nós já vimos lá na aula de possessivo, na segunda aula de possessivo. Depois voltem lá para revisar. Então é sala de professor, tá certo? Agora, se eu for informar que não há algo e esse algo tá no plural, aí a gente vai colocar o plural no negativo. Vamos supor que a sala tá vazia, tá sem alunos. There are not students. There are not students in the room, in the classroom, na sala de aula.
Então, não é o nosso caso, né? Temos alunos aí estudando bastante. Então, é só um exemplo. There are not students. Não há alunos na sala de aula, in the classroom. Mas, se eu quisesse usar o no, poderia também. Então, there are no teachers in the classroom. There are no teachers in the classroom. Então, olha só. Aqui nessas duas primeiras frases, eu dei exemplo de algo que é objeto, né? Então, é um local. Que aí eu estou informando que não há um local dentro de outro local. Nesses outros dois, eu informei pessoas. Posso fazer isso, Bruna? Pode. Então, eu vou informar aqui there is, there are, there is not, there are not, para qualquer coisa que eu quiser falar dentro de um local. E esse local não precisa ser um local fechado, pequeno. Eu posso informar, como a gente viu nas frases antes, questão de cidade, questão de estado, país, locais maiores mesmo, eu posso informar. Se eu quiser informar que não tem algo aqui no Brasil, poderia usar esse there is ou there are, sem problemas. Vamos ter buzina aí do trem hoje de novo, ó. Live do trem. Então, aproveitar aí, ó. Esse aí é rapidinho, ó. Vai ser pouco barulho, mas se vocês ouvirem aí uma buzina, é por causa do trem, tá certo? Enquanto ele passa aí, lembrando que acabando a aula aqui, corre lá no YouTube, assiste as aulas anteriores, inscreva no canal, comente os vídeos, me conte o que vocês estão achando das aulas. Participe também do grupo no Telegram. Então vai lá no link na minha bio, clica no link, depois clica em Experimente 21 e entra lá no meu site, vai ter uma parte de cadastro. Cadastrando o seu e-mail, eu consigo te informar notícias sobre as aulas, quando acabar o Experimente 21, aulas novas lá no canal no YouTube. Nesse site tem os links, tem os temas das aulas, então se você perdeu alguma aula, você pode ir lá olhar. E aí por e-mail eu consigo te enviar, além dessas informações, os links das aulas passadas, para caso você tenha perdido algum, e também o link do grupo do Telegram, que todos os materiais estão disponíveis lá. Então até a aula de ontem, todos já estão lá no grupo, e a da aula de hoje, no final do dia, estará disponível também. Então não deixe de participar, tá certo? Então, nós temos aqui frases negativas, né? Mas e se eu quiser perguntar algo, né? Nós vimos aí primeiro, então, frases afirmativas, agora frases negativas. Falta um tipo de frase, né? Que é a interrogativa, as perguntas. Então, para a gente fazer uma pergunta com o verbo there to be, é bem parecido com as perguntas que nós vimos com o verbo to be. O que a gente fazia antes, quando era só o verbo to be? A gente colocava ele no início da frase para fazer uma pergunta. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, se eu quiser perguntar se na sua casa tem sala de jantar, por exemplo, eu posso informar isso, eu posso perguntar com esse mesmo verbo. E aí, o que eu vou fazer? Só inverter a ordem dele. Então, is there a dining room? Is there a dining room in your house? Na sua casa tem sala de jantar? Dining room. Ou se eu quiser saber se na sua casa tem 4 quartos. Então, in your house, are there 4 bedrooms? Four bedrooms in your house, are there? Então, tem 4 quartos na sua casa? In your house, are there 4 bedrooms? Como agora aqui é plural,
perguntamos com o plural do verbo to be. O dining room estava no singular, perguntamos com o singular do verbo there to be. Então, para pergunta é semelhante com, já que tem o verbo to be inserido aqui no verbo, a pergunta ficou realmente bem parecida. A gente só precisa inverter a ordem. Então, é algo que a gente já conhece. Mas se você não conhece, volta lá nas primeiras aulas, que aí você vai aprender. No material complementar de hoje, eu vou colocar alguns exemplos para você ter condições de fazer frases parecidas com essas que eu dei de exemplo aqui. Eu vou mandar um áudio com os nomes dos cômodos da casa, para você ter condição de falar se tem algo na sua casa ou não, né? Um determinado cômodo. E aí, inclusive, você pode colocar adjetivos nesses cômodos, né? Nós já vimos alguns adjetivos. Small, big, beautiful. Então, vocês podem aí adicionar características aos cômodos da sua casa, aos objetos, para informar se há ou não. Então, você pode contar, por exemplo, in my house, there is a big kitchen. Na minha casa tem uma cozinha grande. É um exemplo aí de algo com o adjetivo já na informação também. Então, eu vou mandar um áudio de cômodos para vocês terem condições de fazer suas próprias frases e um texto também para treinar esses vocabulários que nós vimos, essas estruturas de frase. Vai com áudio para vocês treinarem aí bastante. Treinem o áudio algumas vezes e aí sim depois comece a treinar a fala. Repita os áudios, depois troque as frases, faça suas próprias frases para conseguir falar, mas não fique preocupado. No curso, lá na comunidade Be Ready, vai ter muito mais material e eu vou ensinar direitinho esse passo a passo de você estudar as melhores maneiras para você estudar e absorver mais aquele conteúdo e as melhores maneiras para você treinar a sua fala. Infelizmente, nós temos alguns cursos aí que a gente até aprende, mas a gente só aprende aquilo que tá ali. E a gente não quer ser papagaio, né? Vamos combinar, não serve isso pra gente falar que fala, que sabe um idioma. Então não adianta eu ficar só ouvindo, repetindo, só ouvindo, repetindo. Eu preciso construir as minhas próprias frases, as minhas próprias situações. Porque quando eu estiver conversando com um estrangeiro, eu não vou ter ali aquela frase pronta que eu vou repetir. Eu que vou ter que fazer a conversa acontecer. Por isso, eu vou ensinando também essa questão de não sermos papagaios, tá certo? Então, amanhã teremos aula normalmente às 10 horas da manhã. Vejo todo mundo amanhã, mas antes de chegar amanhã, volte lá no YouTube e assista alguma aula que você perdeu para você dar continuidade. Agora faltam só 3 aulas para a gente terminar o Experimente 21. Então, siga a sequência aí certinho para você evoluir no seu aprendizado. See you tomorrow, 10 o'clock, in the next class, and have a beautiful Sunday, everyone. See you, bye bye!